Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente recebe aqui o Bernardo Santana para conversar sobre os avanços, desafios e perspectivas do Brasil no contexto da transição energética global em 2025. O Bernardo ele é advogado com mais de 15 anos de experiência no ramo de direito regulatório, sócio na BVS Energias e diretor de regulação do Sind Energia Ceará. Tudo bom, Bernardo? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, Keller? Mais uma Obrigado vez pelo aqui com a convite mais gente, uma né? vez. Pois muito bem. Bernardo, eu gostaria de começar falando contigo, né? Gostaria que você respondesse para a gente quais têm sido os principais avanços do Brasil nas últimas décadas no uso de energias renováveis. É, Quando eu, de fato, ainda era muito novo, nós brasileiros passamos pelo período do racionamento, né, no início dos anos 2000. E ali, de fato, se falava em energias alternativas, porque a gente era muito dependente de apenas duas fontes, né, praticamente, as fontes térmicas e hidráulicas, né, e isso vem constantemente sendo ampliado para que investimentos nas fontes renováveis diminuam essa nossa dependência. Então, a gente vem com a crescente matriz eólica, né? E mais depois, né, mais recente, a energia solar veio com bastante força, de forma que todos os estados do Brasil têm. Em breve, praticamente todos os municípios do Brasil vão ter energia solar, tá? Porque tem um acesso democrático, é mais prático, mais fácil de ser investido. Então, de fato, a gente vem com a crescente vertiginosa nesses últimos 20 anos, de forma com que tem, inclusive, dias que a geração, toda geração e consumo no Nordeste é atendido por essas fontes, de forma que ainda sobre para a gente exportar para outras regiões do Brasil. Então, isso é algo que 24, 25 anos atrás era impensável, né? E qual o cenário atual da matriz energética brasileira e como que isso reflete no posicionamento do país em relação à transição energética global? Na verdade, o Brasil é líder nesse sentido. Nós temos praticamente 90% da nossa matriz renovável quando a gente somar geração hidrelétrica, vento e sol, isso é gigantesco, tá? Então, é por esse nosso potencial que estamos falando de produção de hidrogênio verde, para poder, inclusive, exportar um percentual dessa produção para outros países que não têm essa condição de serem tão limpos, digamos assim, terem sua matriz energética tão limpa, né? Bacana. E falando de hidrogênio verde, né? O que que o Brasil tem feito para se destacar na produção e exportação dele? É importante dizer que 2024 foi um ano que trouxe o que os investimentos internacionais precisavam, né? A gente vinha conversando isso muito desde o início da pandemia, onde o Ceará pode ser a nova Arábia Saudita, como a gente sempre vem falando, e o marco regulatório finalmente surgiu, foi assinado e existe, né? Inclusive, aqui no Porto Pecém teve uma cerimônia, a lei do hidrogênio verde foi assinada aqui, e agora, início de janeiro de 2025, a legislação que também trata sobre a eólica offshore, que chama a energia eólica que foi gerada no mar, também passou, né? E agora, dia 10 de janeiro, ela foi assinada pelo presidente Lula, de forma com que esses dois grandes potenciais possam ser iniciados aqui no Brasil, que eram pontos que os investimentos e os investidores estavam segurando esses investimentos justamente por conta da ausência, né? Então, posso dizer que o marco regulatório foi criado depois de anos de debate, conversas com organismos multinacionais, as associações, o próprio Sim de Energia participou muito disso lá em Brasília. Então, a gente pode falar que estão agora com oceano azul para que os investimentos possam, de fato, começar e daqui a, estamos falando de 5 anos, já termos uma grande produção nacional. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do marco regulatório, Bernardo? Explicar para a gente como é que ele vai funcionar, quais são os benefícios? O que é importante? Porque até o presente momento, né, 6 meses atrás, digamos assim,
não existia uma lei específica para essas duas fontes, né, para a exploração dessas duas fontes. Então, por exemplo, na eólica offshore, você tem uma situação de ter um investimento feito no mar, que é uma terra da União, né? Então precisa de uma regulamentação, precisava de regulamentação para que o governo definisse como que ia ser feito essa cessão dessas áreas para as empresas poderem fazer a sua exploração, né? Inclusive o projeto de lei que passou pegou muito da raiz do projeto de lei que o então senador Jean Paul Prats, aqui nosso vizinho conterrâneo do nosso Nordeste setentrional, né? Ele é do Rio Grande do Norte. Ele trouxe esse projeto de lei enquanto senador, lá atrás, a gente teve em 2000 e acho que foi 21 com ele no seu gabinete. A origem dele é do óleo e gás. Então ele pegou muito da estrutura jurídica de quando o governo faz leilão para a exploração, né, de óleo e gás e pegou essa realidade para que pudesse ser feita da eólica offshore. Então, isso de fato já existia para o mundo do óleo e gás, e agora existe para a eólica a ser explorada no mar, né? Fora isso, também o licenciamento ambiental. A gente vê que é delicado o IBAMA fazer esse licenciamento. Os estudos são caríssimos, porque você vai ter que ter uma análise do fundo do mar, análise de rotas migratórias de peixes, análise do impacto disso na economia pesqueira. Então, são três pontos assim que por si só já são extremamente complexos. Imagina você fazer licenciamento disso por mergulhadores no nosso leito do oceano, em toda a nossa costa do Nordeste, inclusive lá embaixo, no Rio de Janeiro e no Sul, que também existem projetos por lá. No Sul tem uma situação ainda mais complexa, que é a rota migratória de baleia, tá? Então, para quem não sabe, você fazer eólica onshore, tá? Eólica na terra, no Rio Grande do Sul, você precisa ter estudos de rotas migratórias de baleia para você poder licenciar um parque eólico. Então, é uma situação que Imagina aqui no offshore, Nordeste, né? imagina offshore. É uma situação que aqui no Nordeste a gente não precisa, mas tem outras situações, né? Enfim, então, por isso que esse debate demorou tantos anos para que de fato saísse e trouxesse também a segurança jurídica dos investidores, que no final das contas é quem vai acabar arriscando a fazer esses empreendimentos, quer seja para vender energia para o governo, no formato de leilão, quer seja para a sua produção, né? Existe muita situação de eólica offshore para autoprodução do hidrogênio verde, é aí onde uma está intrinsecamente ligada à outra, tá? Porque você tem projetos aqui no nosso litoral cearense, onde uma eólica offshore vai poder, digamos, plugar numa usina para fazer a eletrólise do hidrogênio, aqui na nossa costa, ali próximo ao Porto do Pecém, e fazer essa autoprodução da molécula do hidrogênio verde, entendeu? Então, enfim, o assunto é complexo, mas te respondendo, foi mais um passo necessário para que, de fato, isso pudesse sair do papel. Tema para um próximo cenário. É. Bernardo, e como que as tecnologias como o armazenamento de energia e smart grids podem alavancar a transição energética no país? Eu acho que, na verdade, isso já vai iniciar. 2025 é o ano das baterias, tá? 2024, o preço dela já tinha caído pela metade. A gente está falando em 2026, essa queda vai acontecer mais uma vez na mesma grandeza. Então, algo que custava R$ 100 em 2023 vai estar custando em torno de R$ 25 em 2026. Tá? Então, ano passado caiu de 100 para 50 e agora para o próximo ano, 2026, esses 50 vão cair para 25. Então, é essa a grandeza que os relatórios, os estudos de Bloomberg, enfim, a produção da China vem trazendo de informação. Então, a gente já participa de situações de instalação de bateria em empresas, em usinas que estão sofrendo com cortes, né, que o governo vem promovendo. Então, você consegue armazenar o sol e o vento nessas usinas. O Ministério de Minas e Energia tem uma consulta pública já em segunda fase, em fase de conclusão, tá? Já teve uma primeira fase de respostas e perguntas e contribuições do setor.
A gente passou para a segunda fase, em breve vai sair o leilão de bateria, o que quer dizer que alguém vai poder fazer um investimento de uma usina, que na prática são apenas baterias para você armazenar energia no horário que tem energia de sobra e devolver essa energia no horário que está faltando, entendeu? Então, existem momentos do dia, meio-dia, por exemplo, você tem uma geração solar enorme, você tem muito vento em alguns estados, você vai poder acumular essa energia e devolver para o sistema no horário da noite, onde a energia solar simplesmente despenca, e o Brasil precisa acionar as termoelétricas nesse horário para conseguir manter a curva de consumo. Então, de fato, eficiência energética, para quem não sabe, você perguntou de bateria, eficiência energética, né? Eficiência energética, se você pega um gráfico pizza, pode ser o maior consumidor de energia do Brasil, que quer dizer o quê? Existe uma ineficiência tão grande no consumo que se a gente conseguisse implementar uma eficiência nesse consumo, ia diminuir bastante o quanto que a gente consome de energia, entendeu? Então, como não tem os smart meters, a gente não consegue acompanhar na nossa residência o horário caro e barato da energia e o horário de consumo, a gente não consegue calcular a que horas eu vou tomar um banho mais demorado, que horas eu posso tomar, sei lá, passar a minha roupa, que horas eu posso ligar o ar-condicionado e climatizar a minha casa toda. Então, são essas situações que a gente não tem controle enquanto consumidor e sem os smart meters, a gente não consegue, de fato, tê-lo. Então, é uma discussão importante, porque ainda está na nível de ANEEL, quem vai custear essa instalação desses smart meters nas residências, né? Se vai ser colocado na tarifa ou cada um tem que fazer seu investimento. Então a gente ainda é um país pobre, e não dá para achar que o consumidor vai pagar por isso. E, por outro lado, se você coloca na tarifa, o consumidor vai ser mais e mais prejudicado porque a energia vai ficar mais cara. Então a gente está vivendo justamente essa discussão há anos e ainda não saiu do papel. Eu acredito que o consumidor ele não quer saber a hora que ele vai poder usar. Ele quer usar a qualquer hora. Não seria isso? Mas ele pode usar a qualquer hora. Ele só não sabe, de fato, qual é o horário ele está, digamos, prejudicando o seu bolso e também o sistema, ou não. Porque, em tese, a gente residencial, a gente não paga a tarifa ponta. A tarifa da hora ponta, a gente está falando do horário de 5h30 da tarde a 8h30 da noite. Então, aqueles três horários, em tese, a energia é mais cara para o Brasil todo. Só não para quem é do consumidor residencial, por exemplo, tá? Consumidor baixa renda. Porque a tarifa ela é monômia, ela é apenas o mesmo valor para sempre. E não há essa divisão. Então, se o consumidor tivesse esse acesso, ele poderia, quem sabe, saber que de 5h30 da tarde a 8h30, certos eletrodomésticos ou certas atividades em casa não seriam mais adequados fazer, porque ele seria onerado por isso. Na prática, ele não é, entendeu? Agora eu entendi. Bernardo, você acredita que os avanços em energia solar e eólica, né, principalmente, eles conseguirão acompanhar o crescimento da demanda por energia em 2025? Eles continuam, sim, acompanhando, tá? Estão cada vez mais eficientes. A curva da eólica deu uma estabilizada. A solar é que a gente vê tem um crescimento maior do ponto de vista tecnológico, mas isso não vai ser problema. Inclusive, o maior problema, na verdade, é que já chegou num ponto de ter tanta eólica que, inclusive, esse ano vai ter um momento de baixa, tá? Vai ter uma menor produção no sentido de novas usinas. Então, as obras estão desacelerando porque já temos bastante e o Brasil não cresceu como se esperava. Consequentemente, existe um gargalo de transmissão, né? Então, esse ano de 2025 vai passar por uma crise, várias fábricas, inclusive, entrando em hibernação para voltarem só no próximo ano. A oferta está maior do que a procura, então. É, é. E também tem uma situação de que não tem capacidade no sistema para instalação de tanta eólica, porque a transmissão está bem sobrecarregada e o consumo não cresceu. Então, precisa que o Brasil cresça, aumente o consumo para que novas usinas sejam instaladas, entendeu? Entendi.
E que oportunidades econômicas e ambientais essa transição pode trazer para o país? Porque hoje a gente vê, é como você estava falando, né? Essa questão do consumo, ele não atingiu, né? O país não cresceu tanto, né? Consequentemente, a oferta vai ter que, entre aspas, parar, né? Hibernar. Então, Uhum. como que a gente pode mostrar para as pessoas que as energias renováveis, elas são de fato uma oportunidade econômica e ambiental? É isso, essa situação é mais para eólica, tá? A solar vai continuar, mas a gente vê que eu acho que o tema já está tão presente. Eu imagino que as pessoas já sabem dessa situação. Eu vejo mais se quando isso de fato começar a sair para as eólicas no meio do mar, digamos assim, as eólicas offshore, né? E tiveram situações, por exemplo, nos Estados Unidos, onde quiseram colocar na frente de uma área rica, uma área bem valorizada, e a população foi contra, porque achava feio. Então, tem um ou outro que ainda tem esse pensamento de que polui, que há uma poluição visual, né? Então, muito embora é um tema que já vem sendo conversado há muitos anos, e, por exemplo, a primeira eólica do Ceará foi no início dos anos 2000, mais de 20 anos atrás, ali próximo do Beach Park, e também na Taíba. A gente teve também como nosso cartão postal muitos anos ali no Porto do Mucuripe. Foi uma pena que, inclusive, aquelas turbinas foram desinstaladas, né? Enfim, é uma situação que eu acho que já está bem estável, não é algo mais tão novo. E na prática, a próxima fronteira é ir para o mar. Tá? Certo? E quais são os principais gargalos na infraestrutura de transmissão e distribuição de energia no Brasil? Então, a transmissão, a gente tá acompanhando que vão ter mais e mais investimentos. A gente está falando de uma ordem de 34 bilhões de investimentos de transmissão para os próximos anos, para que, de fato, o Nordeste, que já é um grande polo gerador, possa exportar essa energia para as outras regiões que têm uma tendência, e o polo industrial lá é mais forte que aqui. Então, o Sudeste precisa de muita energia. Eles geram muita energia por si só, né? Mas o Nordeste tem dias que produz, por exemplo, 14 mil. Vou facilitar, tá? Produz 14 mil, não vou misturar gigawatt, kilowatt, megawatt, mas enfim, produz 14 mil, 4 mil fica para a gente, 10 mil você consegue exportar. Então, existem situações em que o Nordeste, de fato, vai ser o grande polo gerador e continuará sendo. E, e é isso, eu acho que o gargalo é essa transmissão de fato, por exemplo, existem Roraima que não está conectada, né, com o sistema. Então, a notícia atual é que vai receber energia da Venezuela, porque ela de fato está cercada pela floresta amazônica, e a gente não consegue conectá-los ao Brasil, né? Então, é um estado que vive desde o seu início, passou a ter energia com queima de combustível, e toda a sociedade brasileira paga por essa conta, né, a CCC, a conta de combustíveis, na nossa tarifa. Então, mais uma vez, é transmissão e distribuição. Distribuição, a gente pode falar que as distribuidoras também estão muito afetadas, porque os consumidores passaram a gerar sua própria energia, esse boom de energia solar, de fato, preencheu muito das suas subestações, e a gente vê na prática isso em alguns estados inviabilizando muito novos investimentos, tipo Minas Gerais. Minas Gerais, certas usinas pequenas de telhado, né? Se botar uma pequena usina solar no seu telhado, ela se mostrou inviável porque já tinha usina demais em certas regiões. Então, mais uma vez, precisa de investimento em distribuição também, né? Não só transmissão. E em relação aos entraves regulatórios, o que precisa ser resolvido com maior urgência para que a gente possa avançar na transição energética? A gente falou sobre os benefícios, há pouco tempo, né? E agora vamos falar sobre os entraves regulatórios. Eu vejo que o entrave regulatório das fontes híbridas já foi resolvido há alguns anos. Como eu falei no início, sobre hidrogênio verde e eólica offshore também já está bem resolvido. Um entrave que é temerário, que é justamente o que eu acabei de explicar sobre a exportação de energia do Nordeste. Foi muito ruim quando o governo, uns 2 anos atrás, criou uma forma de tarifar
essa energia gerada no Nordeste, tá? Então, antes não havia essa situação, porque o centro de consumo, como é no Nordeste, fez-se um lobby para que a energia gerada no Sudeste e consumida no Sudeste tivesse um preço. Se você gera no Nordeste e manda para outra região, ela perde valor, entendeu? Então, esse é um entrave regulatório que, de fato, a bancada de deputados e próprio Danilo Forte atuou muito para reverter, que o governo, o setor chama isso de sinal locacional. O que é que tem a ver? Tem a ver com a localização, né? A localização onde é gerada, você ter como se fosse pagar um imposto por essa geração não estar localizada onde mais o Brasil precisa. Muito embora existam, sempre vão ter argumentos favoráveis e desfavoráveis a essa situação, mas para a gente, enquanto nordestinos, nós perdemos e vamos perder alguns investimentos nesse sentido, porque empresas que tradicionalmente estão aqui passam a querer gerar energia em São Paulo, energia solar em São Paulo, imagina. Então você tem informação de empresa gigante que ao invés de fazer um parque solar por aqui, vai fazer lá porque o sol vai ser valorizado mais do que se estivesse sendo gerado aqui. Então é uma forma. Quando tem sol lá, né? Então, isso ainda tem isso, ainda tem isso. Então, os entraves regulatórios existem esse, a gente está falando também de impostos que o governo vem aumentando no sentido de importação de painéis solares, né, para a cadeia toda vai onerar para quem quiser ter usina ou fazer investimentos em energia solar a partir desse ano. Então, em dezembro foi aumentado consideravelmente o imposto sobre importação, que antes não existia. Então, a gente está falando de um aumento em torno de 10% do custo de um equipamento, né? Fora o dólar, né? Fora o dólar que está extremamente atrelado à China, e 95% dos equipamentos vem de fora. Em 2024, a gente teve o crescimento da oferta de energia limpa maior do que o consumo, que foi aquilo que a gente falou Uhum. agora há pouco. E aí eu queria saber de ti, Bernardo, o que é que a gente pode fazer, né? No caso, o que é que o Brasil pode fazer para mudar esse fato em 2025? Será que existe uma solução para esse problema? Boa pergunta. O Brasil precisa crescer, precisa aumentar o seu consumo de energia, mas esse leilão de baterias que eu mencionei pode trazer uma solução gigantesca. Porque quando você tem uma produção maior do que a gente precisa, se você armazena ela nesse horário, em algum momento a curva de geração, como a gente sabe, o vento e o sol, ela não é reta. Ela tem picos, ela tem períodos. Período de chuva agora, por exemplo, aqui no nosso Ceará, a gente vai ter, já está começando. Então, de janeiro a maio, janeiro, se for um período muito bom, até junho, a produção eólica diminui drasticamente, né? E no segundo semestre ela aumenta. A gente acompanha muito isso com a turma do kitesurf, né? Que o segundo semestre bomba. Então, a geração eólica também melhora drasticamente nesse período. Evidentemente, se você tiver investimentos em bateria para você acumular essa geração e voltar para o sistema nos momentos que não precisa, é fantástico. Então, é muito por aí, tá? Como 2025 eu mencionei, sendo o ano da bateria, 25 e 26 isso vai mudar drasticamente o nosso setor. Muitos grupos estão de fato de olho nesse leilão e vamos esperar que o governo não prejudique, apenas traga as condições necessárias e a gente possa prosperar nesse sentido. Para a gente finalizar aqui os cenários, eu gostaria que você falasse quais são as projeções para 2025 em termos de participação das fontes renováveis na matriz energética, tanto brasileira quanto mundial. A gente está falando de continuar aumentando, né, drasticamente. São aumentos que a gente sempre está falando quase 10%, né, quase dois dígitos. De fato, essa situação de transmissão é um problema no mundo todo, não é só aqui. O Brasil, que tem suas dimensões continentais, acaba que passa por uma situação cada vez mais delicada, porque você tem energia gerada no norte mandando para São Paulo, você tem energia eólica no sul também mandando para São Paulo. Então, você tem uma realidade do Nordeste que precisa evoluir a sua nova industrialização, a neo-industrialização do Brasil.
De fato, o hidrogênio verde não vai começar a produzir esse ano, a eólica offshore também não vai, mas agora com a regulamentação que está criada, está posta, é o ano para, de fato, as empresas concluírem os seus business plans de fato, avançar no licenciamento, né, que é o próximo passo para estar tudo licenciado e aprovado em todos os organismos municipais, estaduais e federais, para que, de fato, possa começar essa obra, os advogados passem a trabalhar menos, os engenheiros passem a trabalhar mais, e essa nova fronteira de geração ingresse na nossa matriz energética, né? A gente tem tanto potencial que se fala em produção de hidrogênio verde aqui para exportar, né, para outros países. Então, e o principal insumo é a energia verde e barata para que esse hidrogênio seja produzido. Então, eu acho que a gente tem tudo para realmente em 4, 5 anos estarmos vendo de fato esses projetos saírem do papel. Perfeito. Com isso, a gente encerra aqui os nossos cenários. Gostaria de agradecer a presença do Bernardo, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.